Que tal? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast sobre literatura e cultura, um projeto de extensão que conta com o apoio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. Eu me chamo Thiago Pedruzzi, sou professor de português, espanhol e literatura do Campus Bento Gonçalves e sou o proponente do projeto. Eu tenho formação em letras, português e espanhol pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em literatura comparada pela mesma universidade e curso doutorado em estudos literários também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meus interesses são a literatura hispano-americana, literatura sul-rio-grandense brasileira, mas também todo tipo de literatura. Então, junto comigo, aqui participam hoje mais 3 componentes, também com as suas formações específicas, e eu vou pedir que eles se apresentem. Então, eu começo com a colaboradora também do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Michele Savares. Por favor, Michele, se apresente. Olá, sou Michele, professora de língua espanhola, língua portuguesa e literatura. Também tenho formação na área de letras, pós-graduação, mestrado na área de literatura espanhola, doutorado na área de literatura comparada, e também meus interesses não se distanciam muito dessa área, né? Meu interesse em literatura, em fotografia e outras artes. Agora, então, eu chamo outro colaborador desse podcast, que é o nosso companheiro Yuri Miller, por favor. Olá, eu me chamo Yuri, eu sou jornalista formado pela UFSM e mestre e doutor em letras pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu pesquisei e pesquiso principalmente temas ligados à literatura em língua espanhola, mais especificamente do Rio da Prata. Acrescento eu que o Yuri é escritor, um contista também, com um livro já publicado, certo? Luz em Nevoeiro. Podem buscar nas melhores e nas piores livrarias, né? E agora apresento o outro componente da mesa, por favor, Celso Pitol. Boa noite, meu nome é Celso Augusto Eca Pitol, eu sou professor de literatura, sou graduado em letras e direito, sou mestre em memória social e sou editor do site Perspectiva Online, e meus interesses também não se distanciam muito dos demais colegas, né? Tenho um foco muito grande na literatura hispano-americana e também nas relações entre literatura, história, cultura e diversas literaturas, né? Muito bem, devidamente apresentados, cabe nomear, né, o nosso podcast. Então, como se chama? Sopro. Por que esse nome, né? Partimos de que o nosso podcast seja uma espécie de sopro de literatura e cultura no dia a dia dos nossos ouvintes. Não sei se palavra ouvinte é a que se usa para o podcast. Como eu sou de uma geração anterior, né? Estou me adaptando. Eu escuto rádio, né? Então sou ouvinte do rádio. Eu acho que é ouvinte. Não sei, vocês podem me corrigir caso eu esteja equivocado. A mesa aí pode corrigir, mas eu acredito que ainda seguem sendo ouvintes, né? As pessoas que escutam o podcast. E essa ideia do sopro, de onde surge, né? É essa mesma ideia de imaginem nós e vocês que estão nos escutando, que vivem nesse Brasil canicular, aquele momento de verão e que nós estamos... O Yuri aqui é um caso que o Yuri é nativo de Santa Maria da Boca do Monte, né, um dos municípios mais quentes do Rio Grande do Sul, junto com Campo Bom. Mas também mais frios. Mais frios, né? Mas aqui é a maior amplitude térmica. É a estética do mormaço, nós estamos definindo aqui, né? Que é a estética do verão. E aquele calor canicular senegalesco, e aí a gente tem aquela lufada de vento fresco, né? Então, um sopro de vento fresco é mais ou menos essa a intenção do nosso podcast, que talvez em algum dia que nós estejamos numa rotina apertada, cheia de coisas, mas quando a gente coloca nosso fone de ouvido, clica lá na nossa plataforma de podcasts, a gente possa ter essa lufada, esse sopro de literatura e de cultura. Basicamente é isso. E também eu pensei, quando estávamos lá fazendo brainstorm, parece que somos publicitários até, né, utilizando essa palavra brainstorm, né? Mas eu lembrei daquele momento quando éramos criança, que a gente cai, se machuca e vai lá a nossa mãe e dá aquela sopradinha no nosso machucado e dá aquela
ela traz aquele alento e a gente fica ali satisfeito com a ajuda da mãe, com essa compreensão dela, com aquilo que nós estamos sofrendo. Então, o sopro é isso, né? Essa lufada, esse sopro maternal, mas de literatura e cultura. Espero que seja do agrado de vocês. Esse, como é o nosso primeiro capítulo, talvez não seja o melhor de todos, nós vamos melhorando, afinal de contas, nós não somos podcasters, né? Somos professores, jornalistas, advogados, mas a intenção é que nós melhoremos, certo? Basicamente, de apresentação é isso. E vamos ao objeto desse podcast, né? Falar sobre literatura. E como é que nós vamos começar ele? Nós tínhamos uma reunião de pauta e tínhamos que escolher alguns temas. Partiríamos certamente de um autor ou de uma obra. E escolhemos qual autor. Na nossa reunião, como todos pendemos para a literatura hispano-americana, e aqui a gente usa o hispano-americana, talvez para diferenciar de latino-americana. Latino-americana entra o Brasil, entram outras literaturas em língua francesa aqui. O hispano-americano é para ficar na língua espanhola mesmo, né? Nós pensamos em um autor que seja pouco conhecido no Brasil, e aqui a gente fala Brasil para além das fronteiras regionais, e aqui estamos falando do Rio Grande do Sul, é o nosso ponto. Aqui no Rio Grande do Sul, talvez ele seja um pouco mais conhecido, mas fora do Rio Grande do Sul, além Mampituba, ele não é tão conhecido. Então escolhemos o Horácio Quiroga, que é um autor que é pouco conhecido no Brasil, mas que tem um papel relevante nas letras, e aqui uruguaias e argentinas, para ser mais claro, porque ele é um uruguaio que depois vai para a Argentina. Então essa foi a nossa escolha. Horácio Quiroga será o tema desse primeiro podcast, certo? Então como é que vai se realizar esse podcast? Vamos começar falando um pouco do autor, vamos falar de alguns textos deste autor, vamos ter um comentário sobre estes textos. A ideia do podcast é para ser uma coisa informal, uma conversa informal. Então a gente espera ter essa conversa informal entre nós e com vocês. Não tenha um tom professoral. Essa é a intenção, né? Às vezes a gente tem que tirar o casaco de professor, tirar o casaco de acadêmico e falar um pouco de maneira mais informal e descompromissada. Não sei se nós vamos alcançar isso, mas essa é a nossa intenção. Então eu chamo um pouquinho para falar aqui sobre o autor, o Yuri, se ele pode dar falar um pouquinho sobre a vida do autor, introduzir o Horácio Quiroga para nós, e depois a gente vai comentando e falando um pouco mais também. Certo, Tiago. Uma ideia talvez possível de começar a falar sobre Quiroga e começar ou pelo fim ou por um dos temas mais recorrentes e presentes na obra, que é o tema da morte. Ao falar sobre a obra do Quiroga, o crítico uruguaio Rodrigues Monegal recupera justamente os dias finais do Quiroga, que morre num hospital de Buenos Aires, vítima de um câncer, e numa situação de enorme solidão, depois de vários desastres que aconteceram na vida dele, e com a obra literária talvez estagnada nesses anos finais de vida. E foi um fator que o acompanhou desde muito pequeno e que marcou, obviamente, a literatura do Quiroga, porque não é só um fato biográfico, sim uma constante de pavor, né? Foi uma ligação próxima demais com a morte, algo que acabaria resvalando sim ou sim para a produção ficcional do Quiroga. Na edição espanhola de alguns dos contos do Quiroga, não são os contos completos, mas a pesquisadora Leonor Fleming, ela, num parágrafo bastante breve, em tradução simultânea e simplificada, ela enumera essas mortes, que eu acho que, para começar, pode ser importante. E ela escreve que, apenas repassando a biografia de Quiroga, se pode entender a sua obsessão à morte. Seu pai morre num acidente de caça quando ele não tinha 1 ano. Seu padrasto é encontrado quando o Quiroga tinha 17 anos, o padrasto com a cara destroçada por uma bala que se disparou, ele assim mesmo, depois de ficar paralítico, acionando o gatilho com o dedo do pé.
Aos 23 anos, em Montevidéu, Quiroga mata com um tiro por acidente seu melhor amigo, Federico Ferrando. E depois, na vida adulta, com 6 anos de casados, a sua jovem mulher se suicida com sobredose de mercúrio. Isso já na selva argentina, na região de Misiones. E essa sequência trágica segue aos 58 anos, e assim termina. O próprio Quiroga se suicida com uma dose de cianuro que ele dissolve. Algumas versões dizem que em água, outras que em uísque. Se naqueles dias finais do hospital em Buenos Aires. E depois seguem outras mortes trágicas, suicídios de amigos, como do poeta Leopoldo Lugones, da poeta Alfonsina Storni, das suas filhas também. Esse é um dos dados, esses dados sempre chamam a atenção, né? Essa quantidade de suicídios e mortes, elas vão pós-geração do Quiroga, né, Yuri? Se suicidam os filhos dele, se suicida inclusive a neta posteriormente, se eu não estou enganado. É isso, sim. Se vai até o final nessa sequência trágica, isso chega até ao final dos anos 80, se for levando toda essa linha de herança da morte em contato com o autor e com a obra do autor. Meu Deus. E essa questão que é trabalhada nele, essa questão que nós poderíamos até aproximar de alguns contos dele, essa herança congênita, né? Depois um dos contos que nós vamos trabalhar, que aparece essa ideia de problemas, doenças, enfermidades e tudo como uma espécie de herança congênita. Esse dado é muito interessante, que ele retorna para Buenos Aires, ele é diagnosticado com um câncer e ele vai acabar se suicidando com um cianureto, e ele fica internado no hospital de clínicas junto a um paciente que tinha uma enfermidade muito diferente, uma espécie de escamação na pele, era visto assim como uma espécie de monstro, né, o Batistessa, e contam alguns cronistas que o Quiroga se aproximou muito desse paciente que vivia no hospital de clínicas, num porão, e o Quiroga se aproximou dele e eles tiveram uma relação de estreita amizade. E é muito interessante, né? Porque o Quiroga, de certo modo, ele tinha essa característica de ser uma espécie de ermitão moderno, de se distanciar da cidade, se distanciar dos círculos letrados, mas ao mesmo tempo ele retornava para esses círculos. E aqui ele poderia ter ficado isolado, poderia ter deixado esse indivíduo isolado nesse hospital, mas ele se aproxima dele e vai ter essa relação de amizade muito próxima, segundo alguns cronistas e historiadores que contam a história e a vida do Horácio Quiroga. Então, é um final, Tiago, bastante romanesco de uma vida que tem, né? Bastantes traços que poderiam ser encarados como romanescos. Acho que depois de falar da morte como obsessão presente, também se pode falar de uma vida muito cambiante, né? De uma vida que começa no interior do Uruguai, depois vai a Montevidéu, a França, o retorno à América do Sul, Buenos Aires, Misiones, uma atividade literária nas primeiras décadas muito frequente, e outros trabalhos paralelos que são um pouco sui generis, né? Quando a gente se pensa no escritor do Rio da Prata desse período, né? Acho que até que tu poderia detalhar para quem escuta. Sim, lembrei, Yuri, que ele é um dos primeiros ciclistas do Uruguai, né? Ele vai fundar um clube de ciclismo, ele escreve sobre ciclismo, e vem daí de essa aproximação com o ciclismo, vem daí uma certa paixão pela velocidade, ainda que seja a velocidade das bicicletas, mas era a velocidade à época, mas também uma paixão pelas máquinas, uma paixão pela a engenharia, até poderíamos dizer pela química e pela física. Alguns críticos enxergam no Horácio Quiroga uma espécie de homo faber, certo? E algo que destoa dos escritores rioplatenses da época, que eram intelectuais, que não tinham esse espírito de produção, de feitura, de coisas que não fossem ideias, né? O Quiroga, ele vai ter muitos empreendimentos, ele vai estudar muito. Reza a lenda que quando ele vivia em Buenos Aires, ele tinha uma predileção por
e depois foi comprovado através da sua biblioteca, claro, mas uma predileção pela leitura de manuais de química, manuais de engenharia, que ele visitava lojas de produtos mecânicos, que ele ia em busca de novas peças, de informação sobre motores. Ele, inclusive, comprou um Ford Bigode e ele desmontava e montava esse Ford Bigode. Ele era uma espécie de inventor. Ele se aproxima muito de um tipo norte-americano, nós poderíamos dizer, que é esse indivíduo que pensa, mas que também age, faz coisas. Esses grandes criadores do final do século XIX, início do século XX, dos Estados Unidos, que impulsionam os Estados Unidos como nação, e o Quiroga, ele tem esse papel no Rio da Prata, e isso é muito diferente daquilo que nós víamos como intelectuais, os intelectuais do Rio da Prata, que vem de uma tradição ibérica, de uma formação das ideias e não de uma formação pragmática e prática. Então ele tem essa passagem com o ciclismo, ele tem, depois ele vai comprar uma moto. Eu falei que ele teve um Ford Bigode, ele teve uma moto, então isso é muito interessante. E ele vai transportar isso depois para quê? Ele acaba se distanciando da cidade, o Yuri mesmo já referiu que ele se translada para Misiones, e em 1903, depois de conhecer o Leopoldo Lugones, ele vai numa missão política oficial a Misiones, que era um território inabitado. A província de Misiones e o Chaco eram territórios inabitados, e ele vai conhecer, desbravar esse território que era inabitado e que, como nós já referenciamos aqui, é chamado pelos argentinos de selva, né? Para nós que temos a Amazônia, é um pouco estranho chamar a região de Misiones de selva, ainda que ela tenha essa característica, porque para nós a selva é algo muito distante. Mas para um indivíduo de Buenos Aires, no início do século XX, Misiones eram algo muito distante, né? Ainda, dado o tamanho do território argentino. Então ele vai para Misiones e lá ele vai empreender coisas como ele vai tentar produzir suco, plantar laranjas, uma produção cítrica, produzir suco em pó. Ele vai ter um fracasso também na indústria de carvão, era uma zona florestal. Aí ele vai ter um fracasso na indústria do algodão, e todos os fracassos do Quiroga são interessantes porque eles vêm um pouco antes de um incentivo a essa produção nacional. Quando ele fracassa com a plantação de algodão, posteriormente a nação argentina investe na produção de algodão. Quando ele fracassa na produção de erva mate, porque a Argentina importava erva mate do Brasil, depois a Argentina vai nacionalizar a produção da erva mate. Então ele é um precursor de várias produções. E conversávamos, o Yuri, que ele se aproxima muito de um indivíduo muito querido da nossa literatura sul-rio-grandense, que é o Simões Lopes Neto, né? O Simões Lopes Neto também era um homo faber, não tanto quanto o Horácio Quiroga, mas também ele teve seus fracassos, né? Minas de prata em Santa Catarina, cigarros, produção de um carrapaticida, um fungicida, alguma coisa muito próxima disso, que o próprio Quiroga também criou, uma espécie de creolina, né, um carrapaticida. Então nós temos essa proximidade. É muito interessante de enxergar que uma região tão próxima criou indivíduos tão parecidos em alguns pontos, né? E essas atividades, Tiago, que parecem, pelo menos na primeira escuta, mirabolantes, mas há testemunhas que contam que Quiroga foi também um grande construtor de móveis, de verdade, que fazia móveis confortáveis, que eram requisitados, que às vezes enviava de presente a alguém, ou conseguia fazer algum tipo de comércio com isso, né? Então não é algo apenas anedótico, no sentido de inusual, mas que também oferecia, de fato, um manejo da técnica, né? A formação do Quiroga é uma formação técnica, né? Ele estudou no Instituto Politécnico de Salto, né? O que, como o Tiago mencionou muito bem, já distancia o Quiroga do grosso, não só dos escritores argentinos rioplatenses, uruguaios,
mas da literatura latino-americana, de modo geral, que são geralmente ou pessoas que não têm necessariamente uma formação superior, caso do Borges, por exemplo, e de tantos outros, mas tem um percurso no caminho das humanidades, né, na faculdade de Direito, nas faculdades de Filosofia e Letras. Essas formações acabam sendo as predominantes, ocasionalmente Medicina. Um homem com formação técnica não é frequente, mas que realmente existe essa paixão pela técnica, pela mecânica, era um dos interesses de juventude do Quiroga, mas ao mesmo tempo nós percebemos, principalmente nos contos que se passam na selva missioneira também, uma visão um pouco cética do progresso. É uma leitura que se distancia um pouco daqueles que são apaixonados pela técnica, pelo progresso da técnica, né, que geralmente acabam vendo a tecnologia e o progresso como grandes redentores da humanidade. O Quiroga tem uma visão um pouco cética disso aí. Eu percebo isso muito na literatura dele. E então, sem dúvida alguma, é um autor que se diferencia muito, não só dos seus contemporâneos rioplatenses, mas de toda a tradição na qual ele está inserido e que se aproxima, tu mencionou bem, Thiago, dos americanos e também do mundo anglo-saxão. Tu acaba encontrando alguns escritores parecidos com ele nesse sentido. Penso agora, tu mencionaste dos móveis, um escritor inglês de uma geração anterior, que é William Morris, né, um dos proponentes do movimento Arts and Crafts, e além de ser um grande poeta, além de ser um grande escritor, além de ser um grande romancista também, foi ativista político e também trabalhou com a produção de móveis, de casas, era interessado também por máquinas, né? É uma outra tradição. O Quiroga me parece, e tu mencionaste muito bem, um pouco próximo dessa tradição, né? E nesse sentido, no que diz respeito aos interesses pessoais dele, se distancia bastante do entorno dele. Mas o interessante dessa faceta do Quiroga é que, mesmo se isolando na selva missioneira, ele nunca deixa a produção literária de lado. Não. Ele segue produzindo, e aí uma das características, talvez, da sua literatura é que essa produção literária, ela não é uma produção tradicional. E eu digo tradicional no que sentido? As suas publicações, elas se dão em revistas de grande circulação, em revistas de variedades. Para dar um exemplo de uma revista apenas, que é a Caras e Caretas, que talvez seja uma das mais conhecidas, que é uma revista uruguaia, mas que depois passa a Buenos Aires, porque o público uruguaio era muito reduzido. Pensem que Montevidéu até hoje é uma capital pequena, uma capital de país pequeno, e é uma capital pequena, né? E ela passa para a Argentina, e ele manda a sua produção contística, ele manda uma produção documental também, e técnica às vezes, descrevendo algumas questões técnicas para essas revistas. Então ele passa ao largo da produção intelectual de outros escritores da época. Isso aí, alguns críticos enxergam dessa forma, e talvez surja aí um preconceito em relação a ele, de alguns escritores. Por quê? Porque ele não se sabe onde colocar esse Horácio Quiroga. É o cara que publica numa publicação que vende aos milhares, já naquele tempo, nos quioscos, ou seja, nas bancas de revistas de Buenos Aires. Então, pense que até hoje isso acontece, né? O escritor que vende, muitas vezes, embora ele tenha qualidades, embora a gente enxergue essas qualidades na sua literatura, muitas vezes ele é rechaçado. A gente pode pegar um exemplo brasileiro muito próximo da gente, que é o Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo tomou muita porrada da crítica literária do centro do país, porque ele era um escritor que vendia. Onde é que já se viu, né, ser popular fazendo literatura? E o Horácio Quiroga era popular, mas era popular dessa forma, publicando nesse tipo de revista de variedades. O que também fez com que ele sobrevivesse, talvez, em Misiones, porque ele recebia dessas revistas. Ele é um bem-nascido, né? Ele é um bem-nascido, ele tem uma fortuna que ele vai dilapidar com a sua ida a Paris. Essa ida a Paris, ele volta com roupa emprestada, de terceira classe, então... Essa ida a Paris, Thiago, tem um fragmento interessante para ilustrar o teu comentário, de uma das contratapas do Juan Ford, o escritor argentino recentemente falecido, que escreve num texto de 2014 sobre o Quiroga, que
que Horácio Quiroga, aos 20 anos, saiu de Montevidéu para Paris, vestido como um dandy, em camarote próprio, e voltou 3 meses depois, de terceira classe, com as calças esfarrapadas e as golas do casaco levantadas para que não se visse que já não tinham mais golas nas roupas de baixo. Algo desse sentido, assim. Foi uma experiência fracassada nessa tentativa de fazer parte de um certo grupo social e literário do que era ainda a capital do mundo, talvez, né? Mas ele segue o padrão sul-americano, né? Ir a Paris para chancelar, não chancelar a sua produção, porque ele não produziu para os parisienses, mas, digamos, ver com os próprios olhos o que era feito na Europa e retornar, né? E no caso dele, isso se dá de modo totalmente diferente, né? Porque é uma viagem breve, em que se gasta dinheiro, que não se fazem os contatos esperados, talvez. E antes tu mencionaste esse caráter difícil de situar do Quiroga, né? E é também um pouco geográfico, né? Porque ele se instalou num lugar difícil de se situar, numa fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil, um lugar de rios enormes, ainda muito pouco povoado. E essa dificuldade fronteiriça, acho que também depois a gente vai comentar os contos dele, né? Mas isso também vai aparecer na literatura. Quiroga é um homem da fronteira, nascido na fronteira. A cidade de Salto fica na fronteira entre Argentina e Uruguai. Sim. E se você segue o rio Uruguai ao norte, você vai chegar à selva missioneira. Né? Não vamos esquecer. Para quem não é muito familiarizado com a geografia argentina, que está nos escutando, né? A cidade de Salto, ela fica bem ao leste do Uruguai, nas margens do rio Uruguai, na fronteira com a província argentina de Entre Rios. Oeste. Não, tem razão. Tô com meus pontos cardeais ao contrário. A oeste, exatamente. Ali na proximidade da província argentina de Entre Rios, na fronteira, exatamente, entre Argentina e Uruguai, né, dividido pelo rio Uruguai, e quem segue naquele rio em direção ao norte acaba chegando na província de Misiones. A província de Entre Rios, junto com a província de Corrientes e a província de Misiones, que é onde o Quiroga vai residir, elas compõem aquilo que os argentinos geralmente denominam como Mesopotâmia Argentina. Né? Por quê? Porque elas ficam entre dois rios, entre o rio Paraná e o rio Uruguai. Né? Mesopotâmia, né? Como quem lembra das aulas de história e geografia, ela que era região na Europa não, na Ásia, né? no Médio Oriente, que ficava entre os rios Tigre e Eufrates. Os argentinos denominaram a região que fica entre esses dois grandes rios latino-americanos, né? Como a sua Mesopotâmia. É uma região que, muito embora ela tenha um espaço bem grande, ela tem alguns pontos em comum. Né? Essas três províncias argentinas, Corrientes, Misiones e Entre Rios, têm diferenças, mas têm alguns pontos em comum. Essas três províncias, elas são espaços mais ou menos fronteiriços. Elas acabam tocando no Brasil. Entre Rios é muito perto aqui do Rio Grande do Sul. Também quase encosta ali em Uruguaiana. É praticamente encostando no Uruguaiana. Encosta no Uruguai. Corrientes encosta no Paraguai. Faz fronteira com o Paraguai e com o Brasil. Misiones faz fronteira também com o Paraguai e com o Brasil. É um mundo de fronteira. Nesse lugar, nesse espaço, que o Quiroga cresceu e se formou. É interessante, e para fechar bem essa questão, é que Salto, uma localidade uruguaia, ainda tem uma grande impronta luso-brasileira, né? E isso é muito forte, e essa região toda é marcada também por essa característica, né? Ali é onde o Brasil encosta no Uruguai, ali o Brasil estava dentro do Uruguai, né? A povoação daquela região, ela é luso-brasileira, e a própria literatura do Quiroga vai dialogar com personagens brasileiros, vai dialogar com personagens paraguaios, vai dialogar com personagens argentinos, uruguaios. Então, ela, digamos, é uma literatura de Mercosul, a gente poderia dizer, né? Nosso mundo aqui, desse espaço que nós habitamos, ela acaba encostando, assim, de toda a região, assim, da América, que vai do Paraguai, poderíamos dizer assim, até a região pampeana, sabe? Esse grande espaço, que nós poderíamos denominar assim, nesse grande espaço o Quiroga transita com tranquilidade. Mas então,
já que falamos bastante da biografia do Quiroga, nós vamos retornar certamente alguma coisa da biografia quando fizermos as análises literárias. Não que nós caiamos no biografismo, mas isso é uma marca muito forte na própria produção do Horácio Quiroga. Mas nós temos uma participante aqui que está um pouco calada aqui, e a gente vai pedir para ela falar um pouquinho de algumas dessas obras, não obras, mas alguns textos do Horácio Quiroga, certo? Então, falamos um pouco sobre essa vida do Quiroga, que já vale, qualquer biografia do Quiroga já vale, é romanesca, tem esses feitos aí, muitas vezes até se pode chamar de heróicos, e outras vezes umas façanhas e também uns desastres pessoais, né? Tanto nas suas empresas quanto na própria vida amorosa. Mas agora a gente começa então a falar um pouquinho dos textos dele. Eu chamo a Michele para falar um pouquinho de alguns textos. Uma divisão que existe na produção do Horácio Quiroga, alguns críticos fazem uma divisão bem interessante, que seria assim, que os textos do Quiroga podem ser divididos entre textos de gozos, e aqui o gozo no sentido de, não no sentido carnal, né, mas os gozos de desfrutar mesmo, e dores de amor, do amor, os contos de malefícios, certo? Contos onde existe a luta do homem versus a natureza, que são esses contos missioneiros em sua grande parte, contos com histórias de animais e contos sobre os homens da selva. E aqui, então, os contos que a Michele vai falar são esses contos de malefícios, dentro dessa caracterização que a crítica comumente faz. E ela traz 2 contos aqui, vai dialogar um pouquinho conosco, vai falar um pouquinho, e também a gente vai se intrometer, dar alguns pitacos. Eu acho que todos esses aspectos da biografia, né, que foram comentados aqui, explicam muito, né, dessa produção do Quiroga. E 2 dos contos que eu quero trazer, né, para dialogar, um deles é o Travesseiro de Penas e o outro é a Galinha Degolada, né? São 2 contos que eu, inclusive, já trabalhei em sala de aula, então, como professora de língua espanhola, eu não posso ignorar essa possibilidade que tem de trabalhar esses contos do Quiroga em sala de aula, né, com os estudantes, e eu poderia dizer que uma palavra atravessa os 2 contos, que é a monstruosidade. Então, vou falar separadamente aqui, mas tentando, de alguma forma, encontrar pontos em comum entre esses 2 contos, né? E um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, inicialmente, antes da gente entrar de fato para esses contos, é o modo como Quiroga inicia essas narrativas. E aí não dá também para ignorar o fato de que o Quiroga pensou sobre o gênero conto, né? Ele foi, além de um escritor, de um contista, né? Além de escrever ficção, ele também se dedicou a pensar, a teorizar sobre o conto. E o que ele faz aqui é justamente o que ele, de alguma forma, pregou ao longo desses textos teóricos, que depois nós também vamos trazer mais algumas informações. E eu quero começar falando sobre o Travesseiro de Penas, né, que foi um conto escrito em 1907. E esse conto, ele tem... vou fazer a leitura do iniciozinho dele para que vocês percebam exatamente como se dá essa ambientação, né, como se dá esse adiantamento, de alguma forma, das informações que depois elas vão sendo esclarecidas, ou melhor, detalhadas ao longo do conto. Então, o Travesseiro de Penas começa da seguinte forma: sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o temperamento sisudo do marido lhe gelou as sonhadas fantasias de noiva. E, no entanto, ela o amava muito, e às vezes com um ligeiro estremecimento, quando à noite, voltando juntos para casa, dava uma furtiva olhadela à alta estatura de Jordan, que na última hora não pronunciara uma só palavra. Ele também a amava muito, profundamente, mas sobre isso não dizia nada. Então, esse início já demonstra que nós temos um casal, né? Alicia é o nome da esposa, Jordan, né? Casados há pouco tempo, que se amam profundamente,
mas a gente já sabe que ela tem uma descrição, né? Ela é loura, angelical e tímida, enquanto o marido, ele tem um temperamento sisudo, ele é um homem sério, ele é um homem calado. Então, só essas informações já começam a nos dar o tom do conto. Depois se faz uma descrição da casa, né? Então, a casa onde o casal mora, né? Tem um pátio silencioso, as paredes são altas, são lisas, né? E nesta casa, a sensação de frio é outono, né? No momento em que se narra, essa narrativa está sendo contada, né? Na estação do outono. Então, todas essas palavras que me parecem muito bem escolhidas pelo Quiroga já vão dando o perfil dessa narrativa, né? Então, a gente vai percebendo um ambiente um pouco sombrio, né? Um pouco quieto, um pouco calado, e essa mulher que é tímida, que é angelical, também demonstra um pouco da sua fragilidade, né? Ou aparenta ser uma mulher muito frágil. E a monstruosidade que se instala nessa narrativa, né? Ela vem por meio de uma criatura que essa é uma criatura que vai sugando de alguma forma a Alicia, né? Então, a Alicia é uma mulher que aguarda todos os dias o marido chegar em casa, então é uma mulher calada, que vai se adaptando a essa vida pacata e que a única coisa que ela faz é aguardar o marido chegar na sua casa, né? Com o passar do tempo, ela adoece, ela vai ficando cada vez mais frágil, mais magra, mais fraca, e chega o momento, então, que ela morre, né? Então, estamos falando de contos que tem como tema a morte, não tem como eu não adiantar isso, né? Não contar. Mas o fato é que o nome do conto, Travesseiro de Plumas, também se explica pelo fato de que é dentro deste travesseiro que se encontra uma espécie, uma criatura descrita com patas peludas, um animal monstruoso que está vivo, que é viscoso. Então, vejam como toda aquela delicadeza, né, que vem através da Alicia, que se conta no início da narrativa, ela acaba sendo, de alguma forma, interrompida pela presença desse monstro, né, que é encontrado dentro do travesseiro e que se compreende, então, que é essa criatura que acabou sugando o sangue da Alice e levando à morte. E uma atmosfera muito parecida nós temos no conto A Galinha Degolada. A Galinha Degolada, o próprio título, ele já traz, já nos antecipa, né, uma espécie de violência que nós conseguimos perceber, a galinha degolada, né, esse ato. E aqui também nós vamos ter a questão da monstruosidade, só que construída de uma outra forma, né? Então, novamente, nós temos um começo, né? O começo desse conto, ele também já vai adiantando algumas questões, e eu vou de novo pedir licença para fazer a leitura aqui do primeiro parágrafo do conto A Galinha Degolada, que diz: o dia todo, sentados no banco do pátio, ficavam os 4 filhos idiotas do casal Mazzini Ferraz. Tinham a língua entre os lábios, os olhos estúpidos e volviam a cabeça com a boca aberta. Esse primeiro parágrafo, ele já nos adianta, ele já nos traz um pouco desse cenário, né? Então, esses 4 filhos idiotas, na verdade, nós poderíamos até utilizar uma outra palavra que não essa, que na língua portuguesa talvez nos dê uma visão um pouco mais clara, são crianças, são filhos que têm deficiência mental, né? Então, crianças que nasceram saudáveis, ao longo do conto nós vamos percebendo isso, eles nascem saudáveis, mas por ação de uma convulsão que eles têm em torno de 1 ano de vida, eles acabam tendo, então, passando a ter esse retardo mental. Isso, a gente percebe, é muito sério. Então, são crianças que passam o dia sentadas, olhando para uma parede, babando, né, com a língua entre os dentes, não tem autonomia nenhuma, e isso decepciona muito os pais, porque os pais esperavam muito pelo nascimento dos filhos, né, e se deram conta, então, que esses filhos depois passaram, né, por ação dessas convulsões, a ter esse problema. E aí, o 5º filho, eles acabam insistindo. A 5ª filha, na verdade, a Bertinha, né, os pais o Mazzini e a Berta. A Bertinha, que é a 5ª filha, ela nasce
saudável, ela não tem nenhum problema, mas o medo dos pais de que essa filha também venha a ter esse problema faz com que ela seja muito mimada, né? Muito mimada, então eles fazem todas as vontades dela e ela é uma criança muito benquista pela família, muito amada, e aqui a gente percebe uma ruptura, porque todo o amor que passa a ser dado para Bertinha, na verdade, é a falta de amor que os 4 irmãos passam a ter, né? Então, nós temos aqui uma espécie de animais que se instalam, né, que passam a conviver nesse ambiente, porque, inclusive, o que o Quiroga faz é descrever essas criaturas, né, com palavras que remetem a animais. Então, ele diz que essas crianças passavam o dia contemplando o sol com bestial alegria. Depois ele diz que as crianças passavam o dia mugindo, que as crianças estavam sujas, né? E que essa sujeira, essa falta de cuidado era uma falta de cuidado maternal. Então também aqui a atribuição da mãe como responsável por essas crianças estarem desse jeito, né? Então daria para dizer que a questão da monstruosidade atravessa, ainda que de formas um pouco distintas, né, esses 2 contos. E especificamente nesse conto da galinha degolada, eu queria trazer uma reflexão que é o seguinte, né? A galinha degolada, esse nome vem por conta de que a mãe dessas crianças, em determinado momento, pede, então, que a empregada mate uma galinha para que eles possam almoçar, né? E as crianças não estão nesse ambiente na cozinha. E quando a empregada está degolando essa galinha, está matando, ela se dá conta que as 4 crianças, né, que são as chamadas crianças idiotas, que têm esse problema mental, elas aparecem na cozinha e assistem à cena. E aí, se isso já não seria o suficiente, né, se ver uma galinha sendo degolada já não seria terrível o suficiente, o que acontece é que logo em seguida, poucas horas depois, essas crianças repetem esse gesto, porém com a irmã. Então, vejam como é bastante forte essa presença da morte, né, em vários contos do Quiroga, e especialmente esses 2 contos, que são, como já foi falado, né, são contos bastante trabalhados, ou talvez bastante lidos, né, pelas pessoas que conhecem um pouco da vida e da obra do Quiroga, e me parecem contos muito, muito fortes, inclusive pela escolha das palavras, né? Acho que o Quiroga consegue fazer isso, a escolha das palavras que ele faz é uma escolha muito adequada para criar essa atmosfera, que é a atmosfera do horror. Não acontece isso, por exemplo, com outros contos, né? Eu acho que nós poderíamos pensar no conto Os Desterrados, que tem uma estrutura bastante diferente dessa, né, que eu acabei de comentar. É interessante nesse conto, tanto no Travesseiro de Penas, quanto na Galinha Degolada, é que ele tem principalmente no Travesseiro de Penas, ele dá alguns indícios que já indicam o final, né? Ela tem alucinações quando ela começa a ser sugada por esse animal, esse inseto, e aqui é muito interessante que um inseto que suga, nós podemos pensar um inseto que dá nas aves, é aquele piolho de galinha, que a gente poderia dizer, e aqui ele alcança um tamanho, e é falado assim, normalmente eles chegam a adquirir certas condições, proporções enormes. Eu nunca vi um piolho de galinha de proporções enormes, né? Mas é falado isso com uma naturalidade assim. Mas quando ela começa a ser sugada, em algum momento ela olha para o travesseiro e o Jordan não entende aquilo. Em outro momento ela tem uma alucinação, ela enxerga um antropóide em cima do travesseiro, se segurando sobre os dedos, né? Um antropóide, nós poderíamos compará-lo com um macaco, um símio, qualquer coisa do gênero também, e dá a entender que há alguma coisa nesse travesseiro. Então existe uma ideia do sobrenatural, que talvez aqui não... existe essa relação do fantástico que a gente não consegue compreender muito bem se seria sobrenatural ou se não seria, mas essa incompreensão do Jordan sobre isso, né, sobre o que está acontecendo ali.
eles estão o quê? É a questão da ciência, né? Foi o médico, estão fazendo tudo aquilo que é possível para salvá-la a partir da ciência. E essa mesma ciência é referenciada posteriormente no Galinha Degolada, né? Porque nascem os filhos têm esse problema, e um dos médicos acredita que é um problema congênito, né? Olha, tua esposa tem alguma dificuldade de respiração, tem um problema pulmonar, então tem que dar uma olhada nisso. E o marido, ele enxerga de que forma? Ele olha, talvez, não lembro se é o marido ou o narrador, mas a referência ao sogro, né? Então os filhos estariam pagando pelos pecados, alguma coisa do sogro, talvez por uma doença sexualmente transmissível, os excessos do sogro, essa é a palavra que aparece, né? Talvez uma doença sexualmente transmissível, uma espécie de sífilis, alguma coisa que passa para a mãe, pode passar para os netos. Então, existe a ciência permeando os dois contos, e existe algo que a ciência não explica, e principalmente no Travesseiro de Penas, né? É interessante pensar essa questão da presença do animal, né? Como se estivesse em luta com o ser humano, né? E se a gente para pensar no Travesseiro de Plumas, a gente tem o animal acaba vencendo, né, nessa disputa, e na Galinha Degolada a gente poderia fazer a relação de que nós temos a empregada, né, essa cozinheira, né, que vai matar a galinha, então ela luta com esse animal, mata esse animal, mas depois a gente tem a inversão, a gente tem o animal digamos, na presença ou na representação das crianças que mata a irmã, né? Então a gente tem essa luta entre o animal e o homem, que também é algo que se repete nos contos do Quiroga. Bem, esse foi o nosso primeiro episódio sobre Horácio Quiroga, e como tínhamos muita coisa para falar, teremos uma continuação. Para que esse programa pudesse ir ao ar e pudesse ser divulgado, contamos com a ajuda de mais pessoas. Então, queríamos primeiro agradecer o João Hortácio, que cedeu a música para a abertura. A música se chama Há Uma Festa, e ela é da banda Renascentes, antiga banda do João. Hoje ele anda em carreira solo. Busquem material, busquem o João nas redes sociais, que vocês não vão se arrepender. Também agradecemos a assessoria criativa do Lucas Pedruzzi, que criou nossa identidade visual. Por fim, fica o nosso muito obrigado aos bolsistas do projeto, a Maísa Malavolta e a Luísa da Silva Ribeiro, responsáveis pela divulgação e edição dos nossos áudios. Para fechar, não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. O perfil do Instagram é @sopropodcast e a página no Facebook é Podcast Sopro. Aos adeptos do bom e velho e-mail, basta enviar a mensagem para sopropodcast@gmail.com.